nossa conversa sobre a procura do tempo perdido ou em busca do tempo perdido, dependendo da tradução. Terminei este primeiro volume, Para o Lado de Swan, que também pode ser No Caminho de Swan. Eu comecei lendo aqui na edição da companhia, e aí eu fui viajar e continuei lendo nesta aqui, que eu acho que eu até tinha comentado com vocês que eu baixei por causa do prefácio, e que realmente o prefácio é excelente, sabe? Eu gostei muito. Essa aqui, ó, além do prefácio ser super legal, ela tem várias notas de rodapé, muito boas. É tudo mesmo o cara que faz prefácio, notas de rodapé. Ele revisou, eu acho, a tradução, porque essa aqui é aquela tradução clássica do Mário Quintana, que depois os outros volumes, ele traduziu alguns volumes, depois Manuel Bandeira e tal. É essa edição que agora está no selo Biblioteca Azul da Globo Livros. Tem ela física e tem ela inteira, tem ela física e tem ela para Kindle. Essa aqui a gente está com aquele problema que eu já falei para vocês, que só tem essa e a segunda por enquanto. Eu não sei se chegarão as outras. Além do que, nessa edição tem no final um resumo de todos os capítulos, por capítulo, um resumo bem grande. Eu até nem acabei de ler porque eu recém tinha acabado de ler o livro e meio que dei umas relidas no outro, mas eu li o pós-fácil, e o pós-fácil, gente, é muito cabeça. Depois a gente fala melhor sobre ele. É da Jeanne-Marie Garnebin. Ela é suíça, mas mora aqui no Brasil, radicada no Brasil, e ela fala bastante sobre aquelas questões do inconsciente, das memórias voluntárias, né? Outra coisa que traz aqui nessa edição do Em Busca do Tempo Perdido, que é muito boa, no final também, é uma entrevista com o Proust, um pouquinho antes, 2 dias antes de ele lançar esse primeiro volume. Ele fala numa entrevista sobre a questão, várias coisas lindas, né? A entrevista dele já é linda. Eu tô assim muito fã, sabe? Tipo, tudo que ele fala eu tô achando maravilhoso, e realmente é maravilhoso. É um livro, nossa, é uma leitura que tá valendo muito a pena. Bom, tudo o que ele diz na entrevista é bonito, e ele fala uma coisa, eu acho um pouco também para situar as pessoas, que eu achei muito parecida com o prefácio daqui. Aqui, a introdução daqui eu achei muito bonita. Cuidem, gente, porque esses prefácios e introduções têm spoiler. Olha só, sobre a questão dos spoilers. Muita gente não gosta de ler com spoiler. Eu sou uma pessoa que gosto de ler com spoiler, gosto de ler tudo sobre a obra que eu tô lendo e tal. Não é necessário, isso eu acho que eu já comentei com vocês. Acho que até às vezes isso atrapalha, porque a experiência da leitura, de tu ler pela primeira vez um livro, ela é tão boa, né? Eu acho que às vezes até atrapalho com essas minhas manias de ficar lendo outras coisas, mas ao mesmo tempo eu não consigo me segurar e dificilmente vou mudar. Mas assim, de pegar o texto direto é bom. É um texto difícil? Não é, tá? Não é difícil o texto em si. A linguagem dele não é uma linguagem difícil, assim, que ele, super rebuscada e tal. Ele faz, sim, muitas idas e vindas, né? Eles falam até sobre tem um nome que eles dão para isso, para esse tipo de idas e vindas dele. E ele fala também sem ordem cronológica, tá? Não chega a ser um livro como o do Faulkner, que é aquele fluxo de consciência. Não é isso que ele usa. Mas ele não faz uma cronologia. Ele começa falando da infância, aí no segundo capítulo ele fala que é um amor de Swan, ele fala sobre um amor de Swan, que é o amor do Swan pela Odette, como é que eles se conheceram, como é que começou. E aí ele trata 2 grandes temas dele, que são o amor e os ciúmes, né? Nesse capítulo. E depois ele fala sobre a meninice dele também. Aí já ele em Paris, porque a primeira parte é em Cambrai. E ele tá em Paris, na última parte, falando das brincadeiras dele com a Gilberte, que seria a filha do Swan, que seria o primeiro amor dele. E tanto a entrevista dele quanto essas introduções, que eu acho que até conversei com você sobre a introdução desse livro, que eu gostei muito,
eu acho que elas são boas, independente do spoiler ou não spoiler, também para te colocar dentro do livro. Dessa questão do tempo do Proust, sabe? São 7 volumes, 7 volumes, mas por que a importância de ser 7 volumes? E o porquê de essa necessidade dessas frases longuíssimas? Porque, como eu estava falando, as frases não são bonitas nem rebuscadas, elas são, sim, longuíssimas e tem essa questão de ir e voltar no tempo. Ele fala, eu vou falar uma parte aqui para vocês que eu sublinhei. Sou como alguém que tem uma tapeçaria grande demais para os apartamentos atuais e que por isso foi obrigada a cortá-la. Ele queria lançar os 7 volumes e ele não consegue, né? Foi muito difícil para ele lançar esse primeiro volume. Aí ele diz, ele coloca as coisas de uma forma muito bonita, né? Ele fala, como uma cidade que enquanto segue seu caminho enviesado, aparece-se tanto à nossa direita quanto à nossa esquerda, os diversos aspectos que um mesmo personagem terá assumido aos olhos de um outro, a ponto de ser personagens sucessivos e diferentes, darão, mas por isso somente, a sensação do tempo decorrido. Tais personagens revelar-se-ão mais tarde diferentes daquilo que são neste volume atual, diferente daquilo que se acreditará ser, da mesma forma que acontece com frequência na vida. E é isso, né? Essas idas e vindas e essas evoluções na vida do personagem muda a forma como ele é e a forma como nós, leitores, vamos ver, sempre se lembrando que o maior prazer do livro e o maior prazer da leitura é ter o leitor. Então, assim, a coisa mais importante para o autor é o leitor do outro lado. Então, muito mais do que a gente saber sobre a história, saber sobre quem são cada uma das figuras históricas que ele está falando, o que ele quis dizer com aquilo e tal, é a gente entrar na história e receber, cada um vai ter a sua leitura. E essa parte, sim, do livro em si, gente, é muito bonito, sabe? É uma coisa realmente diferente. Eu imagino que na época, então, deve ter sido um escândalo de legal, assim, de diferente de bonito, não só o escândalo em si, né? Mas essa questão da dificuldade dele, eles chamam essa polivalência temporal também, de ele falar da meninice, falar da vida de depois voltar para um tempo que ainda nem era o tempo dele, como acontece. Primeiro capítulo, meninice em Combray. Segundo, o amor do sua terceiro volta para meninice. Essa polivalência também pode confundir. Mas eu acredito, principalmente quando eu lia, eu li a última parte, eu já estava acostumada com isso e já estava ligando melhor, concatenando as coisas assim melhor. E é isso que eu acho que só vai acontecer. Esse livro também, ele faz um passeio, ele dá um trailer, eu acho, da obra dele. Porque tudo que falaram, assim, que eu li, assim, sobre o que a obra apresenta, eu encontrei bastante aqui. Ele fala sobre os grandes temas que ele vai trazer depois, o amor e ciúme, a infância, como essas coisas marcam a gente, essa questão das memórias involuntárias, essa psicologia do tempo e do espaço, essa viagem toda que ele fala um pouco na entrevista, e que é falado no pós-fácil. O pós-fácil dessa edição da Biblioteca Azul, meu Deus. Olha, é o que eu falei, assim, é difícil de entender, é uma super filósofa que escreve, se eu entendi 1% foi bastante, mas tem um vídeo do professor Philippe Villemard, ele é daqueles Literatura Fundamental, capítulo 15 da Univesp. Esses vídeos são vídeos de meia hora e eles explicam muito bem de uma forma muito inteligível, mesmo para quem, como eu, não é da área. Eu acho muito importante ver esses vídeos. Se você não quiser ver antes de ler a obra, veja depois, porque assim, ó, são vídeos para você pegar uma taça de vinho e ficar assistindo. Não é que nem os meus vídeos que você pode ver, ouvir, ver lavando uma louça. Esses vídeos valem a pena. E ele traz isso de maneira mais fácil. Porque o que acontece? Nesse pós-fácil dela, um pós-fácil longo, é uma análise bem densa, é difícil, né? Pelo menos depois talvez vocês venham e digam, nem é tão difícil, mas eu achei difícil. Bom, essa forma do Proust escrever, que a gente consegue captar já nesse primeiro volume, que ele adianta, como eu falei, os grandes temas, né? Uma coisa importante, já ele apresenta 3 personagens, que é importante, eu acho, a gente ter esses personagens em mente, tá?
é o Vintel, é o Bergotte e tem um que ele fala menos, mas também seria assim, ó, os personagens que representam as obras, né? Então a literatura vem na figura de Bergotte, que é um que o autor, o Marcel, fala muito dele, gosta muito dos livros dele, o próprio Swan fala. A música vem na figura do Vintel e traz a discussão também que ele já traz um pouco nesse livro sobre a figura do autor e da obra, como é que aquela pode ter uma diferença tão grande, um cara tão comum fazer uma obra tão extraordinária. E por último, ele fala do Eustir, que é o pintor. Então, assim, são personagens que ele cria e que ele cria para ele falar sobre pintura, arte e fazer as críticas, né? O Swan era um grande crítico de arte, era um grande consumidor e crítico de arte, assim como ele, outras personagens. Ele traz personagens que vão ter ao longo do livro, naturalmente, traz uma coisa que eu achei muito interessante, ele já cita alguns personagens históricos, ele cita a Mathilde, que o primeiro salão aqui das crônicas dos salões de Paris, o primeiro salão é da Mathilde, que é a prima do Bonaparte. Então, assim, todas as histórias por fora, que são histórias a mais, é interessante saber. Tem muito nas notas de rodapé da edição, essa que eu baixei no Kindle, da Biblioteca Azul, mas não é uma coisa imprescindível de saber, né? O importante é você curtir o livro, e o livro é muito bom. O Proust, olha, o jeito de ele olhar a vida, o jeito de ele observar, e as observações dele são bem minuciosas, ela vai mudando a nosso próprio jeito, as nossas próprias sensações, o nosso jeito de olhar a vida. E isso que eu acho mais incrível, assim, é uma literatura muito, muito rica, né? Então, assim, ó, nesse último capítulo, nesse primeiro livro, é bom pra, assim, é muito difícil, eu acho, que você vai ler e não vá querer ler os outros, mas eu acho que é bom para ter uma ideia do que vai ser a obra inteira, se você quiser ou não ler, né? Mas eu, sinceramente, assim, eu me apaixonei e acredito que ele é apaixonante para qualquer um que dê, né? Eu acho que eu falei no primeiro vídeo, mas vamos repetir e terminar este vídeo também com aquela frase. Para usufruir é preciso que o Proust tem de sobra atenção e sensibilidade. E aquilo que nos falta cada vez mais, tempo. Então, acho que vale a pena investir o seu tempo para ler isso aqui. Beijos e boa leitura!